Olá, meus queridos alunos, estamos aqui para uma aula sobre plateumintos. Lembre que nessas aulas de zoologia eu tenho deixado no meu site, o www.profdorival.com.br, umas apostilas em que você pode baixar a apostila e aí, à medida que você assiste o vídeo, você vai completando essa apostila. Então, você encontra essa apostila no meu site, que está aparecendo aqui embaixo, e aí você faz o seguinte: você dentro do meu site vai na seção Biologia, Zoologia, Plateumintos, baixa a apostila, imprime e vai preenchendo a apostila à medida que assiste essa videoaula, porque assim você fica com material para estudar. Tudo bem? Mas vamos conhecer esse filo interessante que é o filo plateuminto. Os plateumintos, como você pode ver na imagem, são vermes achatados. Nós dizemos assim, eles são achatados dorso-ventralmente. Eles, na verdade, parecem uma fitinha fina, é como se fosse uma fita bem fina e comprida. No caso, por exemplo, da solitária, né? Você vê bem essa fita comprida e bem achatadinha. No caso de um verme chamado solitária, que a gente ainda vai ver nesse vídeo. Mas, enfim, são vermes achatados, então, os plateumintos. Eles são triblásticos. Se você não sabe o que é um animal triblástico, não deixe de assistir a minha aula sobre embriologia, lá eu explico isso. E eles são os triblásticos acelomados. Nessa aula sobre embriologia também tem a explicação sobre o que é um acelomado. Então, os plateumintos são os únicos filos triblásticos acelomados que vocês vão estudar no ensino médio. Bom, como é a excreção? E assim, quando a gente fala excreção, pense no seu corpo no rim. O rim filtra o sangue, produz a urina, você excreta a urina. Claro, plateuminto, criatura, é um verme e ainda é um animal muito simples. Então, plateumintos não tem sistema circulatório, mas ainda assim ele tem os líquidos no corpo dele que precisam ser filtrados, porque o metabolismo de todo ser vivo produz alguns resíduos que têm que ser jogados para fora. E a excreção neles é feita pelas células flama, também conhecido como protonefrídeos. Sempre que se falar de célula flama, então você está numa questão envolvendo plateumintos. Veja melhor como é a célula flama. Olha ela aí. Ó. Veja que ela tem um conjunto de flagelos e eles ficam batendo, fica parecendo a chama de uma vela. Daí o nome célula flama. Então é essa célula que vai tirar alguns resíduos do corpo dos plateumintos. Tudo bem? Podemos ir em frente? Uma novidade que aparece nos plateumintos é a simetria bilateral. O último filo que nós vimos aqui foi o Cnidaria, e é bom você estudar a zoologia assim, sempre comparando quem veio antes com o filo que você está estudando agora. Lembre que lá no filo Cnidaria, a simetria era radial, e eu lhe disse, olha meu filho, na simetria radial, você reconhece o lado dorsal do ventral, dá para diferenciar um do outro. É como uma pizza com borda. Você não tem dúvida, você sabe qual é o lado de cima da pizza e qual é o lado de baixo. Então, dá para diferenciar o lado dorsal e ventral. Mas se a simetria é radial, tem um dorso e o ventre. Mas olha uma pizza com borda, as laterais são todas iguais. Ou seja, na simetria radial, o animal não tem cabeça e cauda. Tudo bem, é como uma medusa, as laterais todas iguais. Só que filo plateuminto já aparece a simetria bilateral. Dá uma olhada nesse simpaticíssimo verme plateuminto que nós chamamos de planária. Bom, repare que na planária só tem uma maneira de você partir o corpo dando duas metades iguais, que é essa aqui, ó. Essa é a única maneira de dividir o corpo da planária dando duas metades iguais. Quando só há uma maneira de partir o corpo dando duas metades iguais, nós dizemos que o animal tem simetria bilateral. Nós somos bilaterais, porque a única maneira de partir o corpo humano dando duas metades iguais é essa. Então, nossa simetria é bilateral. Agora, note que na simetria bilateral, você diferencia o dorso, o ventre, cabeça e cauda, que no nosso caso são as pernas. Ora, cabeça. Isso significa que a partir de agora os animais terão uma cabeça. Veja que uma água-viva não tem uma região que você diga isso é a cabeça, porque você só diferencia dorso de ventre. Mas com a simetria bilateral vem a cabeça. E com a cabeça inicia a centralização do tecido nervoso. Quando eu dei Cnidário, eu disse para vocês assim,
O sistema nervoso é difuso, ou seja, as células nervosas estão igualmente espalhadas pelo corpo todo. Mas agora não, olha a imagem. Agora aparece uma cabeça, e na cabeça aparecem gânglios nervosos. Então, com a simetria bilateral veio a cabeça. Com a cabeça veio essa centralização do tecido nervoso. O tecido nervoso começa a se concentrar na cabeça, por meio de gânglios, como mostra essa imagem. Tudo bem? Então, isso é um passo importante na evolução dos animais. O tecido nervoso tem nervos no corpo todo, como a gente, claro. Você tem nervo no corpo todo, mas o seu tecido nervoso se concentra na cabeça. Isso começa lá em Plateumintos. Tudo bem? Agora, algo muito importante em saber em Plateumintos são suas 3 classes. Então, assim, você está no reino animal, Filoplateuminto. Primeira classe que nós vamos ver, classe Turbelária, que é a classe desse simpaticíssimo verme chamado planária. O representante típico da classe Turbelária são as planárias. As planárias são bem simpáticas, repare que ela parece até um pouco vesga, mas isso não é um olho, né? É um ocelo. Vai dar percepção de claro e escuro, mas a planária não vai conseguir formar uma imagem, ela não enxerga bem, vai perceber claro e escuro. As planárias não são nossas parasitas, muitas são de vida livre, né? Quando você fala que o animal é de vida livre, meu filho, você está dizendo que ele não parasita ninguém. No nosso caso, as planárias realmente não nos parasitam. Com alguns outros organismos, ela pode ser parasita, mas não com a gente. Como a planária não nos parasita, ela costuma ser pouco cobrada em vestibulares, no Enem, em provas, porque geralmente essas avaliações querem saber mais daqueles vermes que nos causam problemas. Planária não nos causa problemas. Bom, o que saber sobre essas meninas chamadas planárias? Elas têm um sistema digestório incompleto. Quando você fala que o sistema digestório é incompleto, é porque ele tem uma abertura só que funciona como boca e ânus. Não é uma coisa de bom gosto, mas é o que elas conseguem fazer. Elas têm uma abertura só que vai funcionar como boca e ânus, por onde entra e sai. Quando isso acontece, nós dizemos que o sistema digestório é incompleto. Elas têm cavidade gastrovascular. Cavidade gastrovascular, igual aos quinidários. Lá nos quinidários eu falei também, ó, em quinidário aparece uma cavidade gastrovascular. Vamos relembrar o que é isso? Olha aqui a planária. Bem, você tem aí a planária. Note que ela tem uma abertura que é a boca. E interessante que a boca não está na cabeça, fica lá para trás na região ventral. E aí, quando ela vai comer, pela boca, ela everte uma faringe. Ela projeta essa faringe para fora para comer. Mas se a gente olhar a planária pelo lado de dentro, você vai ver, olha, que ela tem ali em amarelo a cavidade gastrovascular. É aquela parte toda amarela que está ali, ó. Você está vendo a boca, ela está ali nesse desenho da direita com a faringe retraída, mas a faringe cai nessa cavidade gastrovascular. E eu lhe disse, por que esse nome gastrovascular? Gastro, porque digere o alimento. Vascular, porque distribui. Note que esses animais não têm sistema circulatório. Em você, o alimento chega no intestino, o intestino absorve, joga no sangue e o sangue distribui os alimentos por todo o corpo. Mas eles não têm sistema sistema circulatório. Então, a própria cavidade digestiva vai se espalhar pelo corpo todo para distribuir o alimento. Por isso o nome gastrovascular. Gastro, porque digere o alimento. Vascular, porque distribui o alimento pelo corpo. Então, ali em amarelo, você está vendo essa cavidade gastrovascular que vai digerir e distribuir o alimento por todo o corpo. Aproveite e olhe a cabeça e veja que já tem um gânglio lá na cabeça, porque com a simetria bilateral, começou a centralização do tecido nervoso. Tudo bem? Podemos ir em frente? O que mais saber sobre a classe Turbelária? Bom, a reprodução delas, elas podem fazer sexo, desse jeitozinho aí que você está vendo, uma de costas para a outra. Já tive aluna que falou, mas isso não é bom, seria melhor olhos nos olhos. Isso, minha filha, não ia adiantar nada, porque planária, lembre, não forma imagem. Ela vai apenas perceber claro e escuro. Se ela fizesse sexo olho nos olhos, a única coisa que ela ia perceber é tá claro, tá escuro, tá claro, tá escuro, tá claro. Que piada idiota. Desculpe.
Mas, enfim, ela não forma imagem, ela só percebe claro e escuro. Ela também pode fazer uma reprodução assexuada por laceração, como mostra a imagem. O corpozinho dela vai e se divide ali, corta um pedaço, reprodução assexuada por laceração. Tudo bem? O que mais precisamos saber? Bom, agora vamos entrar em outra classe, essa classe bem cobrada, porque traz um verme que causa problemas sérios de saúde e é muito comum no Brasil. É a classe trematoda. E o verme é o Schistosoma mansoni, o causador da esquistossomose. Criatura. Quem causa a doença, a gente chama de agente etiológico. Então, esse verme é o agente etiológico de uma doença chamada esquistossomose, também conhecida como barriga d'água. Olha a carinha deles. Você tem aí um casal, em verde está a fêmea. O macho não tem pênis, ele não tem um órgão copulador. Então, a fêmea fica se enroscando nessa cavidade do corpo dele para poder engravidar. Veja que o corpo do macho é bem diferente do corpo da fêmea. Quando você tem uma espécie em que o macho tem um corpo diferente do da fêmea, como é o caso da espécie humana, que o corpo do homem é bem diferente do da mulher, você diz que a espécie tem dimorfismo sexual. O xistosoma tem isso. Ele tem dimorfismo sexual. O corpo do macho é diferente do corpo da fêmea. Você percebe claramente quem é macho e quem é fêmea. Mas como é o ciclo do xistosoma? Como é que você pode ter um xistosoma para chamar de seu? Vamos dar uma olhada. Veja bem, pessoal. Você tem aí uma pessoa, ela está com esquistossomose, você percebe que ela está barriguda. Óbvio que nem todo mundo que é barrigudo tem esquistossomose, mas o problema desse verme é que ele vive no fígado e ele causa uma hepatomegalia. O fígado aumenta de tamanho, então a pessoa fica barriguda. Você vê uma imagem assim, uma criança magrinha, perna fina, braço fino, mas com barrigão, ela provavelmente está com esquistossomose. Então tem aí o desenho de um camarada que está com esquistossomose. O verme, como eu lhe disse, vive no fígado. Mas na hora da fêmea botar os ovos, ela vai do fígado para o intestino, por um sistema de vasos sanguíneos que nós chamamos de sistema porta-hepático. Tem um sistema de vasos sanguíneos que conecta o fígado ao intestino. Então, na hora de botar os ovos, a fêmea vai por esses vasos até o intestino e coloca os ovos no intestino. Os ovos, então, saem nas fezes. E agora? Bom, na falta de saneamento básico, esses ovos podem atingir rios e lagoas. E quando os ovos atingem rios e lagoas, eles dão origem a uma larva chamada miracídio. O miracídio é uma larva ciliada, ela vai ter que nadar e achar um caramujo. Ela vai ter alguns dias para encontrar um caramujo. Se ela não encontrar o caramujo, ela morre. Então ela vai, o ovo cai na água do rio ou lago, aí o ovo dá origem a uma larva. Como é o nome da larva? Miracídio. E o miracídio agora, olha a imagem, tem que achar um caramujo. O caramujo, o mais comum é que seja do gênero Bionfalaria. Bom, o miracídio entra no caramujo e lá dentro a larva vai mudando de fase. Então veja, de uma pessoa doente saíram os ovos atingiram rios e lagos. Aí esses ovos deram origem à larva miracídio. Essa larva penetra no caramujo e dentro do caramujo ela vai mudando de fase, até que a larva sai do caramujo. Mas agora ela sai na forma de larva cercária. Ela agora sai como a larva cercária. E a larva cercária, veja que tem inclusive no desenho aí um casal, tem uma larva que vai ser o macho, a outra que vai ser a fêmea, né? Então a diferenciação sexual já aparece ali na fase larvar. Então as larvas cercárias agora vão penetrar pela pele de uma pessoa. Veja, você não pega a xistosoma necessariamente comendo nada. Você está tomando banho no rio, no lago, e a larva cercária vai penetrar ativamente por sua pele. A larva, então, penetra pela pele, cai no sangue e vai se abrigar lá no intestino. Vai dar origem ao verme adulto, vão fazer sexo, e aquilo, a fêmea vai migrar para o intestino para poder colocar os ovos e os ovos saírem pelas fezes. É um verme complicado porque parasita o fígado, e o fígado é um órgão que realiza 500 funções. É um órgão extremamente importante,
Claro que tem remédio para isso tudo, mas o número de pessoas que têm esquistossomose no Brasil fica na casa dos milhões e é uma vergonha para o nosso país ainda termos que lidar com um problema desses. Nós temos aqui umas imagens, olha. Essa é a larva miracídio, veja como ela é simpática, chega até a ser fofinha, né? Aqui a larva cercária e o verme adulto que eu já mostrei para vocês. Então veja, pessoal, você tem uma pessoa doente, sai os ovos, cai na água, dá origem a uma larva chamada miracídio. O miracídio entra no caramujo, cujo gênero mais comum é o Biofalaria. O miracídio vai mudando de fase, sai do caramujo a larva cercária. E a cercária vai penetrar ativamente por sua pele. Olha essa imagem aqui. Você está vendo aí a barriga de um homem. Cada lesão que você está vendo na barriga dele foi uma cercária que entrou. É claro que quando você entra no rio com esse problema, não vai ter apenas uma cercária morrendo de solidão lá dentro. Tem várias. Então, várias cercárias podem entrar ao mesmo tempo em você. Mas qual é a profilaxia? Ou seja, como é a prevenção desse problema? A profilaxia, ou seja, a prevenção, claro, vai envolver saneamento básico. Se tivesse rede de esgoto, os ovos não teriam chegado a rios e lagos. Então, saneamento básico é importante. Uma outra opção é combate aos caramujos. Agora, combater o caramujo é coisa de país preguiçoso. O certo era ter saneamento básico. Porque o caramujo não está no lugar errado. Quem está no lugar errado é o cocô. O caramujo está na vida dele. Vai ter algum... Não é para sair eliminando o caramujo. Não era esse o objetivo. O objetivo é ter saneamento básico. Você também não pode jogar veneno no rio para matar caramujo. Então, o que muitos fazem é introduzir no rio alguns peixes que comem caramujo, para diminuir a população de caramujo e assim reduzir o problema com a esquistossomose. Nós sabemos que introduzir uma espécie exótica no ambiente exige muito cuidado. O ideal realmente seria o saneamento básico. Tudo bem? Essa foi a classe Trematoda, a classe do Schistosoma mansoni. Mas tem outra classe que você tem que saber, que é a classe Cestoda, a classe de vermes conhecidos como solitárias, as tênias. Temos duas espécies de tênia para você saber. A tênia saginata, que você pega comendo carne de boi, e a tênia sólio, que você pega comendo carne de porco. Bom, duas observações. Primeiro, escreve taenia, mas a pronúncia do AE em latim é E. Então você não fala taenia, você fala tênia. Assim como o mosquito não é Aedes. Você escreve Aedes, mas você fala Aedes aegypti. Ok? Então escreve taé, mas você fala tênia. A saginata você pega comendo carne de boi. A sólio você pega comendo carne de porco. Ah, mas eu sempre troco. Não tem motivo para trocar. Pense comigo. Tênia saginata. A nata vem do leite. O leite vem da vaca e a vaca é a mulher do boi. Então, pessoal, tênia saginata vem do boi. Vamos repassar? Saginata. A nata vem do leite. O leite vem da vaca e a vaca é a mulher do boi. Tudo bem? Pronto, você já não troca mais quem vem do boi e quem vem do porco. Agora, como eu disse já, as tênias são vermes bem achatadinhos. É como uma fita. Então, as tênias não têm sistema digestório. Esse corpo achatado e comprido é um corpo excelente para absorver nutrientes. Esse verme vive no seu intestino e absorve o que você já digeriu. Ele não precisa de sistema digestório porque você já digeriu o alimento para eles. Eles só absorvem. Você tem aqui a imagem da cabeça de uma tênia sólio. Veja que tem ventosas, que é para grudar bem no intestino, e no caso da tênia sólio, ainda tem uma coroa com ganchos, para fixar ainda mais no seu intestino. Então, essas ventosas e os ganchos é para grudar no intestino. Se você olhar a imagem da tênia saginata, na tênia saginata só tem ventosa, não tem gancho. São vermes que podem ficar muito compridos, atingindo metros de comprimento dentro de você. Cabe porque é uma fitinha fina. Então, você pode ter uma solitária com metros de comprimento. Você vai estar dando de comer para esse bicho, a pessoa emagrece, fica um pouco fraca. Quando fala que emagrece, tem gente que sonha em ter uma, né? Agora, veja como é que ela cresce tanto. Repare que o corpo dela é cheio desses segmentos que nós chamamos de proglótides ou proglotes. Esses proglótides vão surgindo da cabeça e aí ela vai crescendo. Os primeiros proglótides, aqueles que estão perto da cabeça, são jovens.
Os que estão mais afastados da cabeça já são proglótides maduros. O que a gente quer dizer com proglótide maduro? Esse verme é hermafrodita, então ele tem nele o aparelho reprodutor masculino e feminino. Então a tênia se autofecunda. Quando chegam os proglótides que estão lá no final, já houve o sexo, ela já se fecundou. Os proglótides que estão lá no final são proglótides cheios de ovos. E é isso que uma pessoa doente libera. Ela vai liberar ovos com proglótides pelas fezes. Então, repare bem, você tem a cabeça do verme, a partir da cabeça vão produzindo os proglótides, eles amadurecem, se autofecundam, e no final do animal já terá proglótides com ovos, que sairão pelas fezes. Inclusive, viu, criatura, se um dia você for botar isso aí para fora, vai ter que ir puxando, né? Foi lá no banheiro, você começa a puxar. O troço pode ser comprido, então tenha calma, paciência na vida. Bota uma música instrumental para você relaxar e vai puxando. Não adianta puxar com força, porque se quebrar e a cabeça ficar dentro, vai crescer tudo de novo. Então tem que sair tudo, até a cabeça, tá bom? Vamos ver o ciclo desse verme, então. Como eu disse, o verme vive dentro do nosso intestino, e aí vai liberando proglótides com ovos. Devido à falta de saneamento básico, esses ovos podem contaminar o pasto, e aí o boi ou o porco comer. Bom, agora entenda, a tênia saginata você pega comendo carne de boi, a tênia solium você pega comendo carne de porco. Então entenda uma coisa, só vai dar certo se o boi comer ovo de tênia saginata. Se o boi comer ovo de tênia solium, o ovo morre, porque a tênia solium não é compatível com boi. Se o porco comer ovo de tênia saginata, o ovo morre, porque a tênia saginata não é compatível com porco. Então, para o ciclo fechar, o boi tem que comer ovo de tênia saginata e o porco tem que comer ovo de tênia solium. No nosso desenho aí deu certo. O boi comeu ovo de tênia saginata. Dentro do boi, o ovo vai dar origem a uma larva chamada cisticerco. Só que essa larva se instala em tecidos ricos em sangue. E os dois tecidos mais ricos em sangue do nosso corpo são o tecido muscular e o tecido nervoso. Então essa larva se instala no tecido muscular, na carne do boi. Aí é que vem o problema. Porque se uma pessoa comer essa carne, ela vai comer a carne com a larva cisticerco. E dentro da pessoa, a larva cisticerco vai dar origem ao verme adulto. Então vamos repassar. Qual é a questão? Saem proglótides com ovos das fezes de um doente, isso contamina o pasto, ou o boi ou o porco come o ovo, da espécie correta, como eu já falei. Dentro deles, o ovo dará origem a uma larva chamada cisticerco. Essa larva pode se instalar no músculo, na carne. E aí, quando alguma pessoa comer essa carne com a larva cisticerco, dentro dessa pessoa, a larva dará origem ao verme adulto. Como é que você previne isso? Como é a profilaxia? Mais uma vez, entra em ação o saneamento básico. E não comer carne mal cozida. Porque ainda que a carne tenha a larva, se você cozinhar bem, a larva morre. Resolvido o problema. Eu gosto de carne mal passada, aquela carne que sai o sangue, você faz aquela lama com a farofa. Aquilo é gostoso, mas eu não como, ainda mais que eu moro no Nordeste e eu sei que a carne aqui, de maneira geral, não é de confiança. Então, você está no local que você sabe que esse problema existe, evite comer carne mal passada. Tem gente que come o boi quase vivo, né? Você aperta ali o garfo e chega ele reage, né? Mu! Então, não é para ser assim, porque a gente vive, infelizmente, num país que ainda não resolveu o problema básico, que é o problema de tirar o cocô da comida, né? A verdade é essa. Agora, quanto a esse verme, ele pode ainda dar origem a uma doença mais grave do que a teníase. Veja, se você tivesse verme adulto dentro de você, você vai ter um problema que é a teníase, o verme adulto vivendo no seu intestino. Mas esse verme pode causar um outro problema chamado de cisticercose. Vamos entender quando é que você pega a teníase e quando é que você pega a cisticercose. A teníase é assim, libera o ovo, um doente liberou o ovo vai dar origem à larva cisticerco na carne, aí você ingere a carne e dentro de você vai formar o verme adulto. Nesse caso, você tem o verme adulto, você tem teníase. Observe que você será o hospedeiro definitivo. Quando eu boto HD, é porque o ser humano será o hospedeiro definitivo. Como é que se pega a cisticercose?
alguém doente liberou o ovo e você ingeriu o ovo. Se você ingerir o ovo, dentro de você não vai formar o verme adulto. Se você ingerir o ovo, dentro de você vai formar a larva cisticerco. E você vai ter uma doença chamada cisticercose. Nesse caso, você será o hospedeiro intermediário, que é o HI que está aí na imagem. Então, veja, para pegar o verme adulto, a teníase, você vai ingerir a larva cisticerco na carne. Para pegar a cisticercose, você ingere o ovo. Mas onde é que está esse ovo? Atenção, o ovo não é na carne. Esse ovo vai estar na água, frutas e verduras. Então, o verme adulto, você pega comendo carne com cisticerco. A cisticercose, você tem que ingerir o ovo. O ovo não vai estar na carne. O ovo vai estar em frutas, verduras ou água. Agora, agora tem um detalhe. A cisticercose em humanos só ocorre se você comer ovo de Taenia solium. Se você ingerir ovo de Taenia saginata, não dá cisticercose. A larva cisticerco não é compatível com humanos. Você só pega a cisticercose se você comer ovo de Taenia solium. Por isso que carne de porco até é mais perigosa. Porque é o seguinte, pessoal. Se você come carne de porco e pega o verme, você tem um verme adulto, você tem teníase por Taenia solium dentro de você. Só que esse verme está o tempo todo liberando proglótides com ovos dentro de você. Qualquer vaso sanguíneo rompido, um ovo desse pode cair no seu sangue e você desenvolver cisticercose. Ou, se você tem Taenia solium no seu intestino, vai ao banheiro, não lava a mão direita e bota a mão na boca, você pode acabar engolindo os ovos de Taenia solium que estão saindo de você mesmo. Então, se a pessoa tem Taenia solium dentro dela, ela corre um enorme risco de desenvolver cisticercose. Então, veja, você só pega a cisticercose se ingerir ovo de Taenia solium. Taenia saginata não causa cisticercose. E a cisticercose é quando você ingere o ovo. O ovo não está na carne, está em água, frutas e verduras. Então, como é que você pode prevenir a cisticercose? Mais uma vez, o saneamento básico, beber água fervida, limpar bem os alimentos. Essa é a estratégia. Frutas, verduras, não pegar isso no supermercado e já ir comendo, que isso pode estar sujo. Essa imagem mostra um cérebro com lesões por cisticerco. Como eu lhe disse, essa larva prefere órgãos ricos em sangue. Tecido nervoso, tecido muscular são ricos em sangue. A cisticercose cerebral é grave, pode dar convulsão, a pessoa pode ter que passar o resto da vida tomando remédio. Olha aqui na imagem, ó, uma lesão e aqui outra lesão causada por larva cisticerco no cérebro. Essa imagem aqui da direita mostra um pedaço de carne e aquela coisinha parecendo uma pérola ali, ó, é a larva cisticerco na carne. Então dá para ver? Dá, mas a pessoa está cozinhando a carne e passa despercebida às vezes. Tudo bem? Então a cisticercose acaba sendo mais grave do que a teníase, porque ela pode ir para o cérebro e causar sérios problemas nas pessoas. Tudo bem? Esse foi o nosso Filoplatelmintos. Vá no meu site, baixe a apostila, você vai ter aí assistindo essa aula, você preenche a apostila e vai ter um material de estudo legal para você. Tudo bem? Até mais, um grande abraço.